Quando o senhor percebeu que aquilo não era um manejo regular do aparato de controle do Estado e que aquilo tinha se transformado num instrumento de política que rendia o sistema de justiça num problema para o sistema de justiça e para a própria democracia? Eu acho que foi naquele contexto, já do debate de implementação daquela nossa decisão, que na liminar contou com o meu voto, da questão da segunda instância. Foi um grande erro da gente ter atendido. Nós estamos tangidos por razões pragmáticas, de dizer, vai haver um controle disto judicial, só determinados casos... Ministro, o senhor me perdoe, não perco o fio, é que quem está acompanhando pode não registrar o que o ministro está falando. A jurisprudência do Supremo até a tomada dessa decisão, que foi em 2016, acho. A primeira? Não. Não, em 2006 se enfatizou o trânsito em julgado. O trânsito em julgado. Em 2006 foi o trânsito em julgado, isto é... Portanto, só podia ser preso depois de todas as instâncias, acabou não ter mais apelo. Aí houve uma mudança da jurisprudência dizendo, se tiver errado, o senhor, em circunstâncias excepcionais ou havendo motivos para tanto, você pode decretar a prisão antes mesmo do trânsito em julgado. Do trânsito em julgado, já com a decisão de segunda instância. Isso. Não era impositivo, não era obrigatório. Impositivo. Só que na vida real... E aí o ministro votou a favor dessa tese. Só que na vida real, isso passou a ser aplicado de forma linear. E aí isso se colocou. E claro, passou... Se apressaram os julgamentos em segunda instância para prender. Isto. E aí nós passamos a ter o seguinte fenômeno, especialmente na Lava Jato. Prendia-se provisoriamente, às vezes, ou as mais das vezes, para obter delação, porque se o sujeito delatasse, no dia seguinte estava solto, mas se ele não delatasse, dali vinha a sentença que confirmava a prisão provisória, e agora com a segunda instância, que era o TRF4, estava chancelado, ele está agora condenado e já está cumprindo pena. Portanto, aquilo que era inicialmente para antecipar, na verdade, serviu para algo abstruso, que o sujeito tem o direito de ficar preso desde o primeiro momento. Desde o primeiro momento, de forma contínua. Foi isso que se criou. Você nem tem inquérito, né? Quer dizer, na fase de investigação, você prende e ele vai ficar até o fim da vida. Se não falar o que nós queremos ouvir, vai ficar preso para sempre. Então, quando se colocou esse debate, eu disse, nós temos que olhar. Quer dizer, com toda a denúncia dos abusos, e aí eu já estava falando sobre a questão das 10 medidas, eu fui ao Senado contestar a defesa da lei de abuso de autoridade, que o Moro veio para dizer que não podia, porque limitava os poderes de juízes e promotores e tal. Eu passei a verbalizar isso e percebi que, de fato, aquilo era um movimento político, não é? Que tinha adesão. Veja, as 10 medidas foram defendidas, o relator na Câmara foi o Onyx Lorenzoni, né? Portanto, alguém já ligado a esse movimento que leva depois Bolsonaro ao poder, né? E ele defendeu bravamente, ali a Câmara já repudia as 10 medidas, mas havia movimento nesse sentido. E é muito curioso que um grupo de Curitiba ofereça as 10 medidas e nós estejamos obrigados a seguir. Não é? É algo sem nenhum menoscabo. É impressionante. É impressionante, não é? E, quer dizer, tudo esquisito e a gente vem com enfrentamento. Aí um dia na turma eu disse, gente, e acabou. Como tinha sido 6-5 a decisão, no sentido de permitir a questão da segunda instância, mudei de voto. Não há essa hipótese. Desde então, a minha vida vira um inferno também. Um diretor da Veja lá de Brasília disse à minha mulher, ele não vai ter mais paz agora. Inacreditável. Inacreditável. E começa a fazer matérias e coisas do tipo, com esse caráter de vindita. Mas, como eu tenho dito, eu sou muito treinado nessa coisa, né? De, eventualmente, acho que um pouco como você. Assim, quando as pessoas criticam, eu digo, eu acho que eu estou certo. Fiz alguma coisa certa. Eu acho que eu fiz alguma coisa certa. Tanto é que esses dias andaram... Ou como se a crítica fosse, assim,
Aí, às vezes, a gente até chega com conclusão que está errado, mas é como se a crítica fosse intimidar, não intimida. Isso, não intimida. Né? Então, eu até as ouço e, obviamente, as considero, mas esses dias agora, nessas homenagens que me fizeram dos 20 anos de presença no Supremo Tribunal Federal, eu disse, olha, eu estou tão... claro que eu me sinto bem, meus filhos, minha mulher ficam contentes com isso. Poxa, meu pai está sendo homenageado. Mas, assim, inicialmente em ambientes de homenagem, eu até acho um pouco estranho. Eu estou tão acostumado à crítica que... Tem alguma coisa errada aqui. Será que eu estou no ambiente certo e tal? Mas, de fato, eu acho que quem assume essa função, como a nossa, de jurisdição constitucional, e que tem que cumprir, em muitos casos, essa posição contra-majoritária, tem que ter essa concepção, não é? E este treinamento. Mas se nós ficarmos com medo da mídia, obviamente que nós não vamos cumprir a nossa função. Não é? Foi o que ocorreu nesse caso, ainda voltando à questão da Lava Jato, daquela decisão, que aí tem o Twitter do general Vilas Boas e tal, mas aquela decisão nossa, né, no caso do Lula, que o manda para a prisão. Uma decisão que negou um habeas corpus preventivo, e, ao negar o habeas corpus preventivo, abriu a possibilidade de se decretar a prisão do Lula, que o Sérgio Moro fez em seguida. Praticamente foi uma decisão por 6-5. Isso. O ministro estava entre os 5 que votaram a favor do habeas corpus, o que teria impedido a prisão. E uma decisão que se fez com base numa tecnicalidade. O habeas corpus, dizia a ministra Rosa, terá que ser balizado pelo efeito vinculante da ADC. Mas se for pautar a ADC, eu voto no outro sentido. Então se pautou só o HC, na presidência da ministra Carmen Lúcia. Portanto, ali se sabia que no HC haveria um indeferimento, por conta das posições que já estavam desenhadas. Não é? Quer dizer... E eu não quero, ministro, demonizar ninguém aqui, não é mesmo essa a intenção. Mas é uma situação, veja você, que assim, olha aqui, nós vamos votar o HC, que é uma coisa restrita aqui, restrita esse caso. E nós sabemos que vão negar e o Lula vai para a cadeia. Agora, se eu estivesse votando a questão de fundo constitucional... ADC, aí eu sei que o Lula não seria preso. Então, assim, é como optar pela prisão, né? Sim, pois é. Naquelas circunstâncias em que havia, vamos dizer, para as pessoas que são sensíveis a isso, uma mídia opressiva, não é? Quer dizer, toda aquela cantilena da Lava Jato e... Perseguindo pessoas na rua. Perseguindo... E a gente sendo atacado e tal. Então, nós vivemos esse momento que, de fato, é muito singular e muito explicativo de tudo que ocorreu.